Olá, meu nome é Manuela e eu sou da sala 171 e hoje eu irei falar sobre o aquecimento global. Aquecimento global. O que é? Aquecimento global é o fenômeno do aumento da temperatura média da superfície da Terra, causada pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera em grande quantidade. O acúmulo também tem grande influência nas atividades humanas. O que ela causa? O aquecimento global causa consequências negativas para a vida de todas as espécies do planeta. As estações, a vegetação, o nível do mar e diversas espécies correm risco de serem extintas, promovendo uma redução em grande quantidade da biodiversidade. Como ocorre? Ele ocorre com o acúmulo de altas concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera, bloqueando o calor emitido pelo Sol e prendendo na superfície terrestre, aumentando a temperatura média na Terra. As principais causas do aquecimento global são emissores industriais. Os gases lançados pelas indústrias são os maiores causadores do efeito estufa. São muito artificiais e vários contêm flúor, substância capaz de destruir a camada de gás ozônio, que protege o planeta dos efeitos nocivos dos raios solares. Desmatamento, como as árvores retiram o CO2 da atmosfera devolvendo o oxigênio, sua destruição afeta duplamente o sistema pelo trabalho que deixam de realizar e pelas queimas e composições das árvores destruídas. O uso de combustíveis fósseis. Cerca de 60% dos gases poluentes vêm da queima de carvão, petróleo ou gás natural. A agricultura e pecuária, o gás metano, responsável por grande parte do efeito estufa, provém de fermentação e decomposição dos dejetos de gado, produção de arroz em campos alagados e outras atividades agrícolas. Já o uso de fertilizante é responsável pela emissão de óxido nitroso. Do lixo enterrado ou a céu aberto é a segunda maior fonte de liberação de metânio. Ainda que fosse possível uma drástica e imediata redução dessas emissões, os cientistas dizem que não haveria como evitar as mudanças atuais no clima, causadas por emissões do passado. Por isso, diminuir as emissões hoje é essencial para que o quadro não piore muito no futuro próximo. Hemisfério 2021. Eu sou Gabriel Bueno. Eu sou Arthur Luna. Nova Friburgo possui lindas paisagens repletas de verde e que são únicas em nossa região. Eu confesso que foi apenas quando comecei a percorrer os recantos do nosso município que me dei conta de tamanha beleza, em meio a tanta natureza verde. Segundo uma pesquisa de 2017, a cidade se destacava com grande evidência no cenário da proteção deste bioma único. Espero que os números não tenham piorado. Fonte de constante admiração e respeito. A Mata Atlântica, que guarda uma das maiores diversidades naturais de todo o mundo, tem uma história de 50 milhões de anos. E a parte dessa longevidade é encontrada em nosso território. Não são poucos os motivos para mantermos os olhos atentos todas as vezes que visitamos diferentes lugares aqui. Nos distritos de Muri e Lumiar, temos áreas de preservação ambiental permanente e até reservas particulares que contribuem, e muito, na manutenção da floresta. Sem contar o Parque Estadual dos Três Picos, que por si só é repleto de áreas verdes que admiram todos os que visitam. Um sapinho quase esquecido recentemente, um pequeno sapo que se acreditava extinto, foi encontrado aqui em Nova Friburgo, na região de Macaé de Cima. Vale ressaltar que o sapinho estava na área de proteção ambiental, a PEA,
que foi criada também para que possamos entender que é necessário respeitar e proteger este patrimônio ambiental. Residência oficial da vida em Nova Friburgo. As áreas de Mata Atlântica no município são o lar de centenas de espécies de animais e plantas, únicos e até mesmo ameaçados. Não é raro encontrarmos animais nativos como preguiças, micos, tatus e inúmeros pássaros, todos belíssimos e magníficos. As plantas também são uma fonte de maravilhosa admiração para quem visita nossas matas e percorre os caminhos dessa cidade cercada por verde vida. E aí, mano, beleza? Beleza. Mano, você viu o jornal ontem? Sobre aquecimento global? Sim. Era uma notícia que dava até medo, cara. A gente olhar assim, né? A gente pensava assim como que a Terra podia ser daqui a alguns anos, até nervoso de pensar. Sim, o pessoal fala muito sobre 2050 ser um futuro, assim, tipo os Jetsons. Só que tem muita chance ou ter um congelamento global. Mas é bem difícil a Terra tá praticamente sem água. Exatamente, porque a sensação térmica da Terra dos anos 2000 para cá subiu quase 1 grau. E se a gente parar para pensar, isso é muita coisa, porque 1 grau é uma temperatura a mais. E 1 grau de temperatura é igual a ter um gelo e ele derreter. Só que isso acontece com as geleiras. Falando em geleira, você sabia dizer o que é uma geleira? Que não prestei muita atenção nessa parte do jornal de ontem, e minha mãe tinha me chamado. Beleza. Uma geleira é a neve e o gelo compactados em forma de cristal, formando tipo uma grande muralha. Às vezes uma geleira tem tipo umas partes menores, só que dependendo, em alguns anos elas vão se juntando. Sabe que uma geleira é um processo milenar? Sério? Sim. Então quer dizer que ela pode ser mais velha até que uma cidade? Sim. Um país? Sim. Uau! Pois é verdade, sim. Todas as vezes a gente tem que ter outro problema. Qual? A gente vai perder muito da nossa história. Deixa eu explicar. Quando a neve cai, ela forma uma nova camada. As camadas mais grossas são as mais profundas, que trazem muito do nosso passado. Compactação do gelo e da neve. E aí se encaixaria uma parte do iceberg? Sim. A geleira, o ponto final da vida de uma geleira é a ruptura. Quando uma geleira se rompe e ela vira um iceberg. Então, mas voltando pro assunto, se lembra do jornal que a mulher falou que é aquecimento global? Então, essa parte você conseguiu pegar, porque a gente vai comentar isso amanhã na escola. Aí é bom que a gente já fica mais atento na aula, entendeu? Consegui, mas me explica aí, que eu não me lembro muito. Então, o aquecimento global é causado pelos raios solares que entram na atmosfera e ficam presos na camada de ozônio. Com o aquecimento global, o nosso planeta vai ficando com a sensação térmica maior, mas não é a temperatura do Sol que está aumentando, mas sim a sensação térmica, porque com a Revolução Industrial, nós humanos lançamos muito CO2 na atmosfera, estou fazendo buracos no efeito estufa, que é um essencial para nos proteger do sol. Quando esses buracos, a sensação térmica na Terra aumentou bastante. E isso pode causar várias coisas, entre o degelo, o aumento do nível dos oceanos, a desertificação, a alteração do regime das chuvas, inundações e a redução da biodiversidade. E uma parte que eu não entendi muito é como a gente pode evitar o aquecimento global. Você sabe como é que a gente pode evitar ele? Claro, a gente pode diminuir as emissões de dióxido de carbono e não nos acaba, caminhando mais. Sabia que você também pode separar o lixo orgânico do inorgânico? Nós também poderíamos cuidar mais do nosso planeta, né? Plantando mais árvores, estamos mais próximos da mãe natureza e do próprio ambiente. Você também sabe que se derreter na geleira vão ter muitas mais consequências do que só perder uma parte da nossa história, né? Sim, porque se as geleiras derreterem,
o nível da água do mundo vai aumentar relativamente muito. Sim, isso é um problema, porque a gente já está tendo um exemplo assim. Veneza já está com os dias contados. Daqui a alguns anos ela vai virar uma cidade submersa. Hoje a gente vai se perder muitas cidades famosas também, como Nova York e Las Vegas. Por quê? Por causa que quando o oceano sobe, ele vai passar do nível da praia e vai começar a inundar as cidades. Em si, outro problema são doenças. Sabia que existem doenças congeladas e ainda ativas em geleiras? Sério? Há pouco tempo atrás, os cientistas descobriram uma camada de vírus e bactérias ainda ativos congelados numa geleira. A gente poderia ter uma pandemia bem pior do que essa que a gente está vivendo agora. Caramba! Outro problema é que a derretimento das geleiras ajuda no aquecimento global. O GAN, ele libera dióxido de carbono, gás carbônico e enxofre. Que são gases assim, bem presentes no aquecimento global. Caramba! Então, o derretimento de geleiras não afeta só a gente, mas sim o aquecimento global, né? Sim. Caramba! Sim. Olá, eu, Mariana, junto à minha dupla, Antônia, iremos apresentar o nosso trabalho para a Multifeiras de 2021. O desastre de Mariana ocorreu no dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, Minas Gerais. Um dos motivos do desastre foi o acúmulo de lama, segundo a auditoria. Em 2009, ocorreu um primeiro incidente, logo após o término do dique de partida, devido a defeitos de construção na base de dreno de fundo. A barragem foi tão danificada que o conceito original já não poderia ser implementado. O rompimento da barragem de Brumadinho ocorreu no município de Brumadinho, em Minas Gerais, no dia 25 de janeiro de 2019. Foi o maior acidente de trabalho do Brasil, em perdas de vidas humanas, e o segundo maior desastre industrial do século. O rompimento contou com 270 mortos, incluindo 9 desaparecidos. A PF disse que o rompimento da barragem foi causado por perfuração da Vale. Tragédia de Nova Friburgo. Essa tragédia ocorreu em 12 de janeiro de 2011, deixando o rastro de 918 mortos. Essa tragédia ocorreu há 10 anos, afetando muitos bairros de Nova Friburgo. Uma das principais consequências foram as casas soterradas e as alterações geográficas. Desabamento de um prédio. Um prédio desabou em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Esse desastre ocorreu em 3 de junho de 2021. 4 pessoas foram resgatadas com vida. Esse ocorrido aconteceu por conta de uma construção mal feita, deixando infelizmente 2 pessoas sem vida. Exato momento em que a Terra cede, isso é a barragem se rompendo. E aí a lama vai tomando conta de tudo. Parte aqui da empresa Vale vai ser afetada. Esse mar de lama segue para a parte mais baixa, onde estava ali a parte administrativa e também o restaurante. Muitos funcionários não conseguiram fugir a tempo. Quando a gente falava dessa tragédia, era exatamente isso. Será que foi tão rápido assim, a ponto de ninguém conseguir ir nem para um ponto mais alto e fugir? Você está vendo. A velocidade da segunda cidade, que foi também uma das mais atingidas depois de Teresópolis. Você vai ver agora a região serrana de Nova Friburgo, onde morreram 8 pessoas. 4 eram bombeiros que tentavam socorrer vítimas de um desmoronamento. Você vai ver a reportagem de André Covelo, que sobrevoou a região. O que se vê logo na chegada a Nova Friburgo é assustador. Na cidade, que fica entre as montanhas, muitas clareiras se abriram na mata. As encostas desabaram e ainda continuam desabando. O rio Bengalas transbordou de forma impiedosa e alagou todo o centro. A força da correnteza é impressionante. Carros, ônibus e caminhões ficaram submersos. Nem os bombeiros conseguiram passar para socorrer as vítimas. A Praça Suspiro, ponto turístico da cidade, ficou assim, tomada pela lama. Por trás do teleférico, a terra desceu e invadiu a igreja de Santo Antônio. Ao lado do hotel, piscina, quadra e toda a área de lazer desapareceram sob as águas. A avenida principal virou uma alameda de barro. Desta casa soterrada, só aparecem uma porta e uma janela. Choveu em Nova Friburgo nas últimas 24 horas
o esperado para todo o mês de janeiro. Regiões inteiras estão isoladas. O lixo começa a se espalhar na água. No bairro de Olaria, onde um prédio de 3 andares desabou ontem, o trabalho de busca aos desaparecidos continua. Um homem e uma criança morreram. Em outro ponto da cidade, mais desespero. Bombeiros atendiam a um chamado quando uma encosta desabou. O carro de resgate ficou embaixo da terra. 4 bombeiros morreram. Durante a manhã, moradores se juntaram às tentativas de encontrar sobreviventes. A solidariedade tenta substituir o socorro, que ainda não consegue chegar à maioria dos pontos atingidos. Muita gente retira entulho com as próprias mãos. Na RJ 116, barreiras caíram e o trânsito foi interrompido. Uma fila de caminhões e ônibus se formou. O asfalto cedeu em alguns pontos e por baixo da estrada ainda minava muita água. O repórter Guilherme Peixoto, da Inter TV, afiliada da Rede Globo, contou por telefone que as equipes de reportagem também estão ilhadas. A situação aqui é muito complicada. Aqui na emissora mesmo, parte da equipe passou a noite de forma improvisada. O prédio ficou isolado, ninguém consegue chegar ou sair. E uma dificuldade de acesso que as equipes de socorro também enfrentam. Também há problemas de comunicação com telefonia fixa e móvel. E os ônibus não estão circulando. Há falta de luz em vários bairros. Enquanto a água desce dos barrancos e transborda do rio, os moradores não sabem o que fazer. Rio Bengalas, sua importância e seus problemas. Bom dia, eu sou Tainá Novaes Franco, aluna do 7º ano. Rio Bengalas. O Rio Bengalas é formado pelos rios São Antônio, que nasce no Deboçã, e o Cônego, resultado da junção dos córregos Caledônia, no bairro do mesmo nome. Durante seu percurso, recebe águas que vêm das partes altas da cidade e dos córregos do Relógio, Inhames e Dantas, até desaguar no Rio Grande, na altura do distrito de Banquete Bom Jardim. A importância do Rio Bengala no passado. O Rio São João das Bengalas banhava as lavouras do Vale Rio Grande, hoje Conselheiro Paulino. Ali se plantava crisântemos e rosas e hortaliças, e a fertilidade do seu solo era assegurada pela proximidade com esse rio. No século XIX havia um porto na altura de 2 pedras, o Porto Dutra. Problemas do Rio Bengala. O Rio Bengala sofre com a erosão causada pelas enxurradas e por causa das construções irregulares de suas margens e por falta de mata ciliar. A poluição também prejudica a saúde do rio. Possíveis soluções. As possíveis soluções para melhorar a condição do Rio Bengala são recuperação de margem, recuperação de mata ciliar, realização da dragagem. Podemos ajudar fazendo as seguintes ações: jogando lixo no rio e não descartando óleo na pia. Olá, meu nome é Caroline e eu estou fazendo um trabalho da Multifeira sobre aquecimento global. Primeiro de tudo, o que é o aquecimento global? O aquecimento global é o processo de mudança da temperatura média global da atmosfera e dos oceanos. Efeito estufa. O efeito estufa é um processo importante para a existência da vida na Terra na forma em que a conhecemos. O efeito estufa é um fenômeno natural, mas é intensificado devido à crescente queima dos combustíveis fósseis que representam a base da industrialização e de muitas atividades humanas. O que causa o efeito estufa? A principal causa do efeito estufa é a industrialização. Devido a esse processo, a queima de combustíveis de origem fóssil se intensificou nos últimos séculos. Eu fiz algumas pesquisas e separei algumas maneiras de evitar o aquecimento global, que qualquer um pode fazer em casa. Faça a reciclagem do lixo e, se possível, a reutilização de insumos. Quando possível, evite utilizar carro e prefira caminhada ou passeios de bicicleta. Cultive plantas e vegetações, seja dentro de casa ou no próprio quintal. Esse foi o fim da minha apresentação. Eu espero que tenha ficado boa
E como eu falei das coisas para prevenir o aquecimento global, eu já vou lá fazer a minha parte também. Na água tem fim, Nova Friburgo sua hidrografia. Na aluna Emanuele Bastos Milioli, turma 171. A foto da aluna. O município de Nova Friburgo é banhado pelas bacias do Rio Grande, Bengalas e Macaé, do Ribeirões, de São José e do Capitão. Em Lumiar, recebe as águas de diversos rios, como o Rio Bonito e Rio São Pedro. Aqui temos umas fotos do Rio Grande, Macaé e São José. Em 2020, a Água de Nova Friburgo concluiu as obras de modernização da ETA Caledônia. No mesmo ano, a concessionária deu início às obras de substituição de mais de 6 quilômetros de rede e de água no bairro Rio São Galas, com o objetivo de otimizar a distribuição de água tratada para a localidade. O que é ETE? ETE é a Estação de Tratamento de Esgoto e é a unidade operacional do sistema de esgotamento sanitário que, através de processos físicos, químicos ou biológicos, removem as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente produto final, fluente tratado em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental. Aqui tem uma foto do tratamento de esgoto. E o que é ETE? Estação de Tratamento de Água é um equipamento que tem como principal objetivo garantir os padrões de potabilidade ao consumo humano. A Estação de Tratamento de Água, também conhecida como ETA, visa reduzir a concentração de poluentes na água. E aqui temos outra foto. Em janeiro de 2009, as Águas de Nova Friburgo assumiu os serviços de abastecimento de água tratada, afastamento, coleta e tratamento de esgoto. De tratamento no esgoto no município. Nessa época, o esgoto não era tratado e 92% da população recebia água tratada. Atualmente, mais de 99% da população tem acesso à água tratada e cerca de 8 bilhões de litros de esgoto são tratados por ano. O rio principal que atravessa a cidade é o Rio Bengalas. O Rio Bengalas corta a cidade de Nova Friburgo, no estado de Rio de Janeiro, Brasil. Com os seus fluentes Rio Santo Antônio e Cônego, Rio Bengalas está situado na subbacia do Rio dos Rios. Águas de Nova Friburgo, imprensa Grupo Águas do Brasil, completou 11 anos no dia 22 de janeiro e comemora os bons índices de saneamento na cidade. E aqui estão as fontes das pesquisas que eu fiz. E é isso. Tchau! Fala galera, meu nome é Danilo, eu sou aluno do 7º ano e hoje vou estar apresentando meu trabalho aqui para vocês. Bem, como vocês já podem ter percebido, meu trabalho é sobre a água, né? E o título é: e se a água realmente acabar? Subtítulo: a água pode acabar? Agora aqui vou estar lendo um pedaço desse texto aqui para vocês. Quem se interessar é só ir ali na fonte que eu botei ali embaixo. E se a água potável acabar? O que aconteceria se a água potável do mundo acabasse? As teorias mais pessimistas dizem que a água potável deve acabar logo em 2050. Nesse ano, ninguém mais tomará banho todo dia. Chuveiro com água só 2 vezes por semana. Se alguém exceder 55 litros de consumo, seu abastecimento será interrompido. Nos mercados não haverá carne, pois se não há água nem para você, imagine para o gado. Gastam-se 43 mil litros para produzir 1 quilo de carne. Quando falamos disso, pensamos em algo bem mais lá para o futuro, mas já está acontecendo com alguns países como estes.
8 países com menor acesso de água potável. Eritreia. Se eu estiver lendo algo de errado aí, me desculpe. Continente: África, Papua Nova Guiné. Continente: Oceania, Etiópia. Continente: África, Uganda. Continente: África, Somália. Continente: África, Angola. Continente: África, República Democrática do Congo. Continente: África e Chad. Continente: África. A gente consegue perceber aqui que a maioria é da África, porque é o continente mais afetado com a falta de água. E não estamos falando de toda a água, incluindo a salgada. Estamos falando da água potável, de beber, tomar banho e cozinhar. Aqui temos a bandeira de alguns países que não têm água. Enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Grupo: Lorena de Azevedo Farias, Mariane Brandt Moura e Mirella Heller Assis. Professora Bianca Araújo. Tragédia em Mariana, 2015. Oi! Hoje vamos falar um pouco sobre a tragédia de Mariana. Grupo: Lorena, Mariane e Mirella. Aqui uma foto nossa. 5 de novembro de 2015, ocorreu o pior acidente da mineração brasileira no município de Mariana, em Minas Gerais. A tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem fundão da mineradora Samarco, que é controlada pelo Vale e pela BHP Billiton. E aqui uma imagem. Como ocorreu essa tragédia? Mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos atingiram o rio Galacho do Norte, em Mariana. Desaguaram no Rio Doce e seguiram até a Foz, no Mar de Regência, no litoral capixaba. Mais de 200 pessoas da Guarda Municipal, dos Bombeiros, da Polícia Civil e Militar, da Defesa Civil e da mineradora trabalham nas buscas. A orientação era para os moradores que deixam Bento Rodrigues e que sigam para o distrito de Camargos, que fica mais alto e mais seguro. Aqui tem uma foto dos bombeiros ajudando. As causas do problema foi o acúmulo de lama. Além de destruir casas, o mar de lama devastou o Rio Doce e atingiu o oceano no Espírito Santo. Durante esse período, não foram reconstruídas e ainda faltam respostas para a recuperação do meio ambiente. Aqui tem uma foto de Mariana depois da tragédia. Em março de 2016, foi firmado um termo de reparação entre a União e os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Samarco e suas acionistas Vale e BHP Billiton. Foto de Mariana hoje em dia. Fontes bibliográficas. Esperamos que tenham gostado e é isso. Tchau! O trabalho da Cruz Vermelha em momentos difíceis. Relatos de pessoas que foram ajudadas pela Cruz Vermelha. Foi muita tensão. É difícil saber que meu filho é cadeirante e não tem condições de andar, de correr em meio a essa situação. Foi uma correria muito grande, parecia um terremoto, meu Deus. Eu não vou sair não. Não entendo para que tirar a gente daqui e mandar para outro lugar, nós estamos bem nessa escola. Voluntários de Nova Friburgo comemoram a Semana da Cruz Vermelha. Na segunda-feira, dia 7 de maio, foi comemorado o Dia Internacional da Cruz Vermelha, e as atividades alusivas à data se estenderam pelo restante da semana. Em Nova Friburgo não houve comemorações, e sim um balanço feito pelo coordenador Luiz Cláudio Rosa para a Voz da Serra. Para ele, o saldo é bem positivo nesse pouco. Mais de um ano de Cruz Vermelha brasileira, em Nova Friburgo. O coordenador destacou a boa equipe de voluntários, que está aumentando, e nos novos equipamentos adquiridos voltados para a segurança da comunidade. Imagens da tragédia. Famílias vivem incertezas nos abrigos de Nova Friburgo.
Por volta das 10 horas, apenas moradores do lado direito da rua Caraíba puderam voltar às suas casas. Os imóveis do lado esquerdo, onde ficam a encosta rochosa, permaneceram interditados. Desde o início da manhã, técnicos do Departamento de Recursos Minerais fazem uma avaliação das rochas que cercam o bairro Três Irmãos. O chefe da equipe de Defesa Civil de Nova Friburgo, Tenente Hamilton Tuller, não destaca a possibilidade de novos deslizamentos no trecho. Segundo o secretário de Defesa Civil de Nova Friburgo, João Paulo Mori, cerca de 70 casas foram interditadas. Outras 30 residências já estavam interditadas desde a tragédia de janeiro de 2011. Nesta quarta, as sirenes não foram acionadas, porque chove pouco. Obrigada por assistir meu trabalho. Até breve. Olá! Hoje eu irei apresentar o trabalho de Nova Friburgo e suas montanhas, realizado por Miguel Picorelli, Gustavo Alves e eu, Caio Ferreira. Primeiramente, eu irei falar do Pico Maior. As medições realizadas recentemente pelo doutor em Geociências, Antônio Paulo Faria, confirmaram que o Pico Maior no Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo, região serrana do Rio, é a montanha mais alta da Serra Mar. Todos os anos, no estado do Rio de Janeiro, dezenas de pessoas morrem e milhares são afetadas em decorrência de desastres naturais relacionados a eventos climáticos extremos, em especial às inundações e movimentos de massa. Na tragédia de 2011, um lugar que não foi atingido foi o Pico Maior. O desastre mais recente que aconteceu no local foi há 3 anos atrás e aconteceu com o alpinista Leandro Cunha, com 42 anos, caiu da altura de 7 metros e esperou 22 horas para ser socorrido. Picorelli, é com você. Pico da Caledônia. Pico da Caledônia é uma das maiores elevações da Serra do Mar e que fica entre as cidades de Nova Friburgo e Cachoeiras do Macacu, na divisa entre os dois municípios, inserido no Parque Estadual dos Três Picos, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Você sabia que o Pico do Caledônia é a segunda maior montanha da Serra do Mar, 2.254 metros é a sua altitude. Infelizmente, no ano de 2011, alguém colocou fogo na rua da estrada, fez com que o Caledônia perdesse 200 hectares, que equivalem a 200 campos de futebol. Gustavo Alves, agora com você. Pedra do Imperador, que tem como altitude de 1.380 metros, que também é conhecida como Pedra do Elefante. Oferece lindas vistas e é uma das montanhas mais conhecidas de Nova Friburgo. 4 jovens foram resgatados pelos bombeiros e um deles morreu após entrar em uma trilha e ficarem presos no alto da Pedra do Imperador, em Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio. De acordo com a polícia militar, na segunda-feira, um grupo de 10 pessoas fugiu após avistar um carro da polícia. 5 deles foram em direção à Pedra do Imperador. Segundo a PM, agentes estavam em patrulhamento pelo bairro de Alto de Olaria. Em Nova Friburgo, quando perceberam que os jovens começaram a correr, assim que viram o carro da corporação, os policiais tentaram alcançar o grupo. Parte deles entrou na mata e começou a subir a pedra. A polícia militar afirma que ainda não sabe o motivo pelo qual o grupo fugiu. Pedra Riscada é um monumento natural situado em Lumiar, 5º distrito de Nova Friburgo, nas proximidades da RJ 142. Trata-se de uma curiosidade de formação rochosa, muito procurada por praticantes do montanhismo e do ecoturismo, sendo considerado como um dos pontos turísticos da região. Possui 1.425 metros de altitude e permite avistar algumas localidades litorâneas, inclusive a cidade de Silva Jardim. 3 jovens moradores do distrito de Lumiar, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio, ficaram presos na mata após um incêndio atingir a trilha que dá acesso à Pedra Riscada, no início da tarde desta segunda-feira. Por volta das 14h30, um dos rapazes enviou um vídeo para um grupo de mensagens pedindo ajuda. De acordo com os jovens, eles iniciaram a trilha às 9h30, chegaram por volta das 12h na Pedra Riscada, e quando resolveram descer, já era 13h40. Foi quando fizeram o registro. Caio, é com você. Morro do Porcelete. O Morro do Porcelete está localizado na divisa dos bairros de Varguinha, Posto da Saudade, Muri e Stuck.
Possui uma das melhores vistas de montanha de Nova Friburgo. Caminhadas de nível moderado, com 12.580 metros de extensão. Pode ser realizada com aproximadamente de 4 a 6 horas de trekking de ida e volta. Depois de dias chuvosos, fica com textos encharcados ao longo da trilha. Possui apenas um ponto de água potável. O acidente do Morro de Porcelete é um desmatamento que ocorreu em 2009, quando um grupo de adultos botou fogo e incendiou algumas partes do Morro de Porcelete. Picorelli, é com você. A Pedra do Concentrado é um monumento natural considerado símbolo da cidade de Nova Friburgo. É uma das mais notáveis formações rochosas do Parque de Furnas do Catete. A sua altitude é de 1.111 metros e equivale a 3.045 pés. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas. As principais fontes foram o G1, a Wikipédia, Portal Multiplix e o Friburgo Technic. Espero que tenham gostado do nosso trabalho e até mais. Tenham um bom dia para todos. Educandário Miosotis, professora e orientadora Bianca, Matas de Nova Friburgo. Nome: Kathleen Fagundes Victório Vasques, tenho 12 anos e sou da turma 171. A Mata Atlântica no município de Nova Friburgo tem várias espécies de animais e plantas únicos e até ameaçados. É possível ver por aqui animais como preguiças, micos, tatus, onças e vários pássaros. Além disso, dentro do território de Nova Friburgo está uma das maiores reservas da fauna e da flora do Brasil. Em Nova Friburgo, as matas estão sendo ameaçadas principalmente pelas queimadas e também pelo desmatamento que influencia na extinção de animais e plantas. Podemos evitar isso cuidando e usando moderadamente a natureza e seus recursos. A Trilha do Garrafão é um ponto turístico ecológico preservado e um exemplo das matas. Muitas vezes usamos a natureza de maneira inadequada, sem saber o prejuízo e as consequências que isso acarretará no nosso futuro. Por isso, é importante cuidarmos da natureza, pois dependemos dela para sobreviver. Pesquisei uma reportagem sobre incêndios que atingiram áreas em Nova Friburgo. Uma foi entre o Vale dos Pinheiros e Granja Espindela e a outra na Chácara do Paraíso. Referências bibliográficas: Brasil Escola e G1. Nova Friburgo, o que é ser um vale? Professora orientadora Luciana Campede. Oi, sou Samuel Freitas Lopes Leite, do 7º ano. Eu sou Arthur Veloso Madureira, do 7º ano, e hoje vamos apresentar o nosso trabalho. Você sabe o que é um vale? Vale é uma formação geográfica cujo tamanho pode variar de uns poucos quilômetros quadrados de extensão, chegando até os milhares de quilômetros. O vale é uma área de baixa altitude, cercada por picos e montanhas, geralmente com um rio na parte mais baixa. Encontramos vales em Nova Friburgo. Veja isso em nosso trabalho. Isso é um vale. Nova Friburgo tem vales em toda a sua extensão, como podemos observar nas imagens. Como vivemos, Nova Friburgo é um grande vale com alguns pequenos vales em volta. É fácil achar vales aqui, pois vivemos numa região de serra com muitas montanhas e picos, consequentemente vales. Relevo de Nova Friburgo: serras, montanhas, picos e vales. Exemplos de alguns vales pelo mundo.
Esse foi o nosso trabalho. Essas foram nossas fontes de pesquisa e imagens. E para encerrar, vai uma curiosidade. O ponto mais alto de Nova Friburgo é de 2.366 metros acima do nível do mar. Olá, hoje vou apresentar o trabalho do meu grupo da Multifeira, formado por Daniel, João Vitor e Vinícius, que sou eu. O tema do nosso trabalho é sobre preservar, conservar e mitigar. Qual é a diferença entre preservar e conservar? A preservação é a proteção sem interferência humana, e já a conservação é a proteção conservacional da natureza. Como ajudar a preservar o meio ambiente? Economizando água, não jogando lixo na rua, que pode ter como consequência os alagamentos. Diminuindo o uso do carro, dando preferência, por exemplo, à bicicleta. Usando menos plástico, dando preferência às embalagens retornáveis. Diminuindo o consumo, comprando menos e consertando mais. Separando o lixo de forma correta. O amarelo é o metal, o verde é o vidro, o vermelho é o plástico e o azul é o papel. Reduzindo o consumo de energia elétrica. E aqui estão algumas dicas de conservação do meio ambiente. Não cortar as árvores sem autorização e nem podar sem autorização. A poda drástica é proibida. Preservar a vegetação nativa, não desmatar e nem colocar fogo. Não alterar cursos d'água ou banhados. Usar menos agrotóxicos nas lavouras ou hortas. Nunca criar os peixes sem licença e nunca soltá-los nos rios mesmo quando a água estiver bem limpinha. Respeitar os períodos da proibição da pesca. Não comprar nem ter animais silvestres em casa. Não maltratar os animais silvestres ou domésticos. O que é mitigação? A mitigação é a ação que visa reduzir ou aliviar os efeitos negativos causados ao meio ambiente. Exemplos de como mitigação funciona. Diagnóstico. Avalia o ambiente e identifica as áreas que estão mais expostas a riscos. Mapeamento identifica o tipo de risco que pode cometer. Definição de níveis de prioridade. Direcionar esforços e recursos para a recuperação daquele ambiente. Elaboração de plano de ação. O que deve ser feito para melhorar aquele ambiente. Prevenção e monitoramento. Identificados e combatidos os riscos iminentes, também é preciso contar com um bom plano preventivo. Existem também as unidades de conservação do meio ambiente. O que são unidades de conservação? As unidades de conservação ambiental são espaços geralmente formados por áreas contínuas, institucionalizados com o objetivo para preservar e conservar a flora, a fauna, os recursos hídricos, as características geológicas, culturais e belezas naturais, recuperar o ecossistemas degradados e promover o desenvolvimento. Em Nova Friburgo, nós também temos as unidades de conservação. São elas o Parque Estadual dos Três Picos, a APA Estadual de Macaé de... Oi, meu nome é Cássio, sou do 7º ano e hoje vou contar um pouco da história do Amparo. Amparo é seu turismo rural. Em 1820, Friburgo foi fundada, se tornando uma grande cidade. Nesse mesmo período, Amparo deixa de pertencer a Cantagalo e passa a pertencer à recém-criada cidade de Nova Friburgo. Uma importante estrada fazia a ligação do distrito ao centro da jovem cidade. Em 1892, foi fundada a cidade de Bom Jardim. Amparo deixa de pertencer aos friburguenses. Em 10 de outubro de 1911, Amparo volta a fazer parte de Friburgo, mas agora com o nome de Refúgio. O povo não gostou e, após vários apelos e reclamações, o nome voltou ao seu original. Dois importantes marcos históricos estão ligados ao Amparo: o desenvolvimento do café, símbolo da grandeza econômica da região, e a presença de Tiradentes, mártir da independência política. Mas diz a lenda que chegou por aqui somente seu amigo e delator Jerônimo de Castro e Souza após ser perseguido pela corte. A estrada que ligava Amparo a Friburgo era a mesma que transportava por carroças toda a produção de café. A atual estrada já existia, mas por ser em formato de zigue-zague e ter 16 km, o transporte demorava muito. Essa foi a primeira linha de ônibus para o distrito. Nessa época, tudo era motivo de festa. Essa foi mais uma
inauguração com a presença do prefeito em 1938. A ponte, conhecida até hoje pelos moradores do Barroso. Nessa foto, mostra o sepultamento de Hermenegildo Gripe, o homem que mais se importou com o Amparo. Era muito dedicado à educação, tanto que seu nome é homenageado na tradicional Escola do Distrito. Aqui também tinha carnaval, esse era o Bloco das Rosas. O distrito tem brasão e hino. Isso em dia, o mais antigo centro espírita em atividade no Brasil. E além das construções antigas daqui, ainda tem o Cine Teatro, que foi palco de grandiosos bailes e apresentações teatrais. Essa e outras histórias fazem parte do circuito de turismo rural de Amparo, cercada de muito verde. Tem enormes áreas de Mata Atlântica, bem preservadas, montanhas, trilhas e paisagens únicas, sem contar nas terras extremamente férteis onde estão sendo produzidos uma infinidade de produtos em agroindústrias locais como queijo, requeijão, cachaça e doce. Preservar esse ambiente e manter viva a tradição agrícola local é um desafio enorme. O turismo é o maior aliado de uma zigue-zague e ter 16 km, o transporte demorava muito. Essa foi a primeira linha de ônibus para o distrito. Nessa época, tudo era motivo de festa. Essa foi mais uma inauguração com a presença do prefeito em 1938. A ponte, conhecida até hoje pelos moradores do Barroso. Nessa foto, mostra o sepultamento de Hermenegildo Gripe, o homem que mais se importou com o Amparo. Era muito dedicado à educação, tanto que seu nome é homenageado na tradicional Escola do Distrito. Aqui também tinha carnaval, esse era o Bloco das Rosas. O distrito tem brasão e hino. Isso em dia, o mais antigo centro espírita em atividade no Brasil. E além das construções antigas daqui, ainda tem o Cine Teatro, que foi palco de grandiosos bailes e apresentações teatrais. Essa e outras histórias fazem parte do circuito de turismo rural de Amparo, cercada de muito verde. Tem enormes áreas de Mata Atlântica, bem preservadas, montanhas, trilhas e paisagens únicas, sem contar nas terras extremamente férteis onde estão sendo produzidos uma infinidade de produtos em agroindústrias locais como queijo, requeijão, cachaça e doce. Preservar esse ambiente e manter viva a tradição agrícola local é um desafio enorme. O turismo é o maior aliado nessa luta. Através dele é possível conscientizar os moradores, produtores e visitantes a conviver e respeitar a natureza, sem poluir e desmatar, preservando sempre a fauna e a flora. Hoje é para se estar de cara nova, com pinturas, placas, cores e vida. Aqui tem amor, aconchego e história em cada canto, seja nas fachadas das casas, nos objetos históricos que viraram relíquias, ou até mesmo nos contos dos povos tão acolhedor. Vou falar de algumas curiosidades sobre Amparo. Gripe é a família predominante por aqui. Hermenegildo Gripe é meu tataravô. Aqui tem o bloco de carnaval Otávio e Carolina. E eu, em particular, tenho uma ligação muito forte com o Amparo. Nasci no mesmo dia de seu aniversário. Carrego o sobrenome Gripe com orgulho, ainda mais depois de saber toda essa história. E tem aqui um lugar que me chama de meu refúgio, onde mantenho contato total com a natureza. Espero que tenham gostado do meu trabalho e convido a todos a conhecer esse pedaço
de paraíso, vale muito a pena. O meu olhar perante a tragédia de 2011 e hoje. Meu nome é Poliana de Oliveira Souza Magliano e sou da turma 171. 12 de janeiro de 2011, o dia que ficou marcado com a maior tragédia climática do país. Cerca de 900 e poucos mortes, mas que pode ser de aproximadamente 10 mil vítimas. Um dia em que as pessoas perderam bens materiais, familiares, algum vizinho, amigo e destruiu bairros inteiros. Vários bairros tiveram a geografia do lugar modificada, e um desses foi o meu, que é Córrego Dantas. O curso do rio mudou de lugar, várias barreiras caíram e ao amanhecer, as pessoas que sobreviveram estavam em choque, vendo tudo o que elas perderam. Meu bairro foi tão afetado e tem tantas histórias sobreviventes que uma das moradoras teve sua história contada pelo Discovery Channel, conforme o link que vou deixar aqui para vocês assistirem depois. Este é um documentário. Assistam. Eu só tinha 1 ano e 9 meses e dormi por toda a noite enquanto minha mãe tentava salvar minha avó e minha bisavó. Não se tem uma explicação exata por que choveu tanto para ter tantos deslizamentos de terra, pedras e inundações. Aqui chegou a cair quase 200 milímetros e alguns vizinhos que morreram viviam em casas nas encostas e perto do rio. Morreram 3 bombeiros tentando salvar a vida de alguns moradores de um prédio. Foto da minha rua na manhã da tragédia. Como essas vítimas moravam em barrancos, hoje em dia ainda tem muita gente sem poder morar num lugar mais seguro, e ainda tem que ser feita muita coisa para ajudar essas pessoas. E caso tenha uma chuva, para que elas saibam do risco e possam ter para onde ir. Hoje em dia, diferente daquela época, a Defesa Civil manda mensagem para os telefones cadastrados sobre as chuvas que estão chegando, e tem as sirenes, que emitem alertas e estão pelos bairros. Mas como nós sobrevivemos, devemos dar valor à nossa vida, nossa casa, não brigar com os outros, pois podemos precisar deles um dia. Tipo de sirene e alerta da Defesa Civil usado aqui na cidade. Nessa tragédia, morreram ricos e pobres. Então temos que amar o próximo, pois somos todos iguais. Muito obrigada a todos. Oi, eu sou João Pedro, estou fazendo um trabalho da multifeira no subtema aquecimento global. Enfrentar o aquecimento global é um dos maiores desafios atuais da humanidade. Toda a população do planeta lida com consequências desse problema. Se trata de um clima extremo causando prejuízos enormes. Consequências. Como consequências, temos a incidência de secas, enchentes e tempestades, vítimas de brasileiros que ameaçam a disponibilidade de água, de alimentos e de energia no mundo todo. Atitudes que ajudam a combater o aquecimento global. Evite o uso de canudos, copos descartáveis, utilize fundados por alimentos e a sua poluição e mitigar os efeitos estufa. Passe pequenos trechos a pé, evite o uso de carro sempre que possível, porque os veículos naqueles combustíveis emitem gases de efeito estufa. Para percursos de até 3 km de distância, é melhor ir a pé é uma escolha com menor
impacto ambiental, reduz o volume do seu lixo, diminui o volume do seu lixo fácil de capturar nos resíduos. Ao diminuir o volume dos resíduos, menos terá que ser transportado, seja para aterro sanitário, seja para reciclagem ou que reduz a emissão de gases de efeito estufa nesse transporte. Referências biográficas. Gostaria de agradecer à escola e a todos os envolvidos na execução do trabalho apresentado. Enchentes em Nova Friburgo são tão antigas quanto a fundação da cidade. Historiadores contam que houve enchentes lendárias nos anos de 1938, 1945, 1978, 1979, 96 e em 2007. Sem falar na pior tragédia climática do Brasil, que foi em janeiro de 2011. E neste ano completou 10 anos. Este trabalho vai ser uma pequena linha do tempo e vamos falar de 3 grandes enchentes. A de 1979, que então até só tinha sido a pior. 1996 e 2011. No dia 5 de fevereiro de 1979, aconteceu uma enchente de grandes proporções em Nova Friburgo e na sua região. Nesse dia, a minha mãe nasceu. Hoje ela tem 42 anos. Minha avó quase não conseguiu chegar ao hospital devido às condições climáticas. E quando voltaram não puderam ir para casa, que tinha entrado água até o telhado. Rodovias ficaram fechadas e houve falta de alimentos e medicamentos nos hospitais. Nesta grande enchente foram mais de 64 mortos e 1.000 desabrigados. A chuva de 27 de dezembro de 1996. Pelo menos 4 mortos e 26 desabrigados por causa das casas impróprias perto de rios e encostas, causando assim quedas de barreiras, desabamentos e enchentes. Esse foi o saldo das 6 horas de chuva neste dia, no município de Nova Friburgo. A chuva começou às 15 e parou às 21 horas, mas bastou 1 hora de temporal para alagar a cidade. A prefeitura informou que foi a pior chuva nos últimos 50 anos. O Serviço de Meteorologia informou que o índice pluviométrico chegou a 68 milímetros em 24 horas, nível considerado muito elevado. Os bairros mais atingidos foram Olaria e Conselheiro Paulino. A água invadiu casas, arrastou imóveis e subiu 2 metros, deixando submersos carros e casas. Inclusive, minha mãe havia chego de Minas recentemente e foi atingida no bairro de Olaria, tendo sua casa completamente cheia de água. Tragédias de 2011. Na madrugada de 12 de janeiro de 2011, a região serrana fluminense ficou espantada. Uma das maiores tragédias matou quase 1.000 pessoas. Muitas vítimas não foram encontradas. Nova Friburgo foi o município serrano com mais mortes, com quase 500. Em uma praça de Nova Friburgo, foi erguido o movimento 12 de janeiro, pelo grupo Arte, Movimento e Ação. No movimento, é comum depositar-se flores em homenagem às vítimas fatais da terrível tempestade. A meta de salvar vidas a qualquer tempo e a qualquer situação não está apenas na nossa farda, mas principalmente no nosso sangue, relataram 4 oficiais do Corpo de Bombeiro. Nesse dia, eu estava completando 2 anos de idade. O governo estadual e federal prometeram construir 4.700 unidades habitacionais para socorrer as vítimas de toda a região.
Em Nova Friburgo foi construído o bairro Terra Nova. 10 anos depois, que o governo do estado prevê ainda o investimento de 500 milhões em obras. Olá, eu sou o Coronel Robadei, bombeiro da reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu era o coordenador da Defesa Civil de Nova Friburgo em janeiro de 2011, quando ocorreu o desastre. Nós sabíamos que quando chove mais de 80 milímetros em 24 horas em Friburgo, acontece alguma coisa. E por volta das 10 horas da manhã daquele dia, já havia o registro de cerca de 60 milímetros, e nós percebemos que ia passar de 80 nas próximas horas. Então demos início ao protocolo estabelecido no plano verão daquele ano. Eu liguei para o prefeito, para alguns secretários ligados ao problema, como obras e educação. O secretário de Educação é responsável por manter abertas algumas escolas para funcionar como abrigos. Avisamos a imprensa, deu uma entrevista na rádio e a equipe da Defesa Civil ligou para os representantes das 40 comunidades com áreas de risco detectadas até aquele momento. Eles eram responsáveis, os representantes, por avisar as pessoas que já sabiam que estavam em área de risco, através de visitas que vínhamos fazendo desde 2007 nessas áreas. A chuva diminuiu, mas ainda assim, por volta das 16 horas, caiu o primeiro prédio em Olaria, vitimando algumas pessoas. Nós sabíamos que aquilo tinha uma relação com as chuvas. Nós ainda trabalhávamos nesse local, na rua São Roque, quando começou a chover novamente por volta das 21 horas. Então, por 10 horas seguidas, até as 7 horas da manhã do dia 12, choveu mais de 220 milímetros. A chuva esperada para Friburgo em todo o mês de janeiro é de em torno de 210 milímetros. 220 milímetros corresponde a mais de 220 quilos de água sobre cada metro quadrado. E aí foram 430 mortos, 10 desaparecidos, mais de 3 mil deslizamentos. E o trabalho da Defesa Civil é fazer o retorno à normalidade. E foi isso que nós incansavelmente fizemos. Por exemplo, pouca gente sabe, mais de metade da água de Nova Friburgo vem de uma estação em Rio Grande de Cima. A água precisa chegar lá por 2 bombas que pesam 500 quilos cada uma. E precisavam ser substituídas, porque as bombas antigas foram destruídas pela enchente. E para isso foi feita uma operação com o apoio de um helicóptero da Marinha, que levou essas bombas por cerca de 11 quilômetros sobrevoando a cidade e colocou milimetricamente dentro dos locais onde elas precisam trabalhar. Senão ficariam muito mais tempo sem água na cidade. Não havia estradas para levar as bombas. Na época, a gente tinha o conhecimento de cerca de 7.500 pessoas em área de risco. Eu estimo que essas pessoas, com raríssimas exceções, não foram atingidas fatalmente, porque elas estavam orientadas e foram avisadas a tempo. As pessoas que morreram, infelizmente, não estavam nas áreas de risco clássicas. O centro de Nova Friburgo, onde morreram cerca de 40 pessoas, não era uma área de risco. E no loteamento Floresta, onde também morreram cerca de 40 pessoas, haviam 1.168 pessoas catalogadas como em área de risco conhecidas. Essas pessoas foram avisadas. Na sequência do tsunami do Japão, também em 2011, fomos convidados a um jantar na casa do cônsul japonês no Rio de Janeiro. Lá eu fiquei sabendo de uma coisa curiosa. Após o tsunami, descobriram vários marcos de cerca de 300 anos atrás dizendo: não construa abaixo desse ponto, um tsunami chegou até aqui. Mas cidades inteiras no Japão foram construídas depois daquilo. A lição que fica para Nova Friburgo é que não podemos esquecer. Precisamos adotar práticas mais seguras, não ocupar áreas de risco, não fazer queimadas. A queimada de hoje é o deslizamento de amanhã. Eu espero ter contribuído aí com esse trabalho da turma e fico muito feliz de poder participar, de relembrar essa tragédia que, como eu disse, não pode ser esquecida. Obrigado, tenham todos um bom dia.
Nova Friburgo, as enchentes e consequências. Grupo Esther, Letícia e Júlia. 7º ano, Educandário Miosotis. Se apresentando, Esther, Júlia e Letícia. Vamos lá? Nova Friburgo, única cidade brasileira fundada a partir de um decreto real. Nova Friburgo foi batizada com inspiração no cantão de Freiburg, na Suíça, de onde migravam a maioria das pessoas. Depois dos suíços e dos alemães chegarem a Nova Friburgo, foi a vez de Portugal, Itália, Líbano, Japão, entre outros países. Com 10 povos formados, a cidade é a única do país com tamanho intercâmbio cultural e histórico. Há na cidade um espaço em homenagem a esses países, a Praça das Colônias. O local passa por reestruturações desde essa reinauguração em 2018. Imagens de Nova Friburgo antigamente. Enchente. Os historiadores João Raimundo de Araújo e Agnes Weigelt contam que houve enchentes lendárias nos anos de 1938, 1945, 1978, 1979, 1996 e 2007. Sem falar na mãe de todas as tragédias, em janeiro de 2011, prestes a completar 10 anos. Consequências das enchentes. Em Nova Friburgo, oficialmente morreram mais de 400 pessoas, número muito acima da capacidade do Instituto Médico Legal. O coronel Roberto Rabadei, que atualmente é chefe de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Fluminense, diz que foi preciso usar um ginásio para receber os corpos das vítimas. 10.000 pessoas foram afetadas. Relatos das enchentes. Aí a casa deu uma balançada e eu disse, vamos ficar do lado de fora, porque se a casa cai, pelo menos a gente pode se segurar em uma grade e se salvar. Com chuva, minha sogra e os vizinhos vieram aqui para casa, que fica em uma parte mais alta, disse o morador à BBC do Brasil, Paulo Tuller. Outros relatos das enchentes. Foi assustador. Agora eu tenho um kit de guerra no carro, com água, biscoito, salgado e doce, documentos e uma muda de roupa. Ficamos com medo de sair na rua por causa dos corpos. Mãe da Letícia. Imagens marcantes da tragédia de 2011. Praticamente todos os bairros da cidade foram atingidos pelas enchentes e desmoronamentos, inclusive o centro. A tragédia da região serrana do Rio de Janeiro em 2011. De acordo com a descrição de especialistas, chuvas intensas, com duração de 32 horas, provocaram enchentes dos rios, formando ondas que arrancaram pedras e casas, deslizamentos de terra dos morros atingidos, tanto as áreas ocupadas quanto regiões pouco habitadas. A chuva arrancou árvores seculares e movimentou pedras, que caíram em rios pequenos. Criaram barragens. Essas barragens se romperam, formando ondas de lama que explica a força com que empurrou os obstáculos. Vítimas da enchente de 2011 recebem casas populares em Friburgo. Os imóveis ficam no condomínio Terra Nova. Cada apartamento tem 42 metros quadrados e é composto por sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. São ao todo 13 blocos com 5 pavimentos, totalizando 20 apartamentos cada um. O que podemos fazer para evitar as catástrofes naturais? Inundações são desastres naturais mais comuns. Efeitos das inundações são complicados por padrões climáticos, como a seca, que endurece os solos e aumenta a possibilidade de enchentes. Se plantarmos árvores, por exemplo, numa encosta, as árvores reduzirão avalanches, manterão o solo fértil e vão parar ou diminuir as enxurradas. Além disso, as árvores nas encostas absorvem a água da chuva. Bibliográficas, A Voz da Serra, G1, BBC News e IBGE. Obrigado por assistir a apresentação do nosso trabalho. Até a próxima. Imagens de ruas alagadas, pessoas desabrigadas, comerciantes fechando seus estabelecimentos às pressas, entre diversas situações que as enchentes trazem como consequências, já são conhecidos pelos friburguenses. Mas você sabia que a cidade de Nova Friburgo sofre com problemas como esse
desde sua criação? Meu nome é Nicole Rosa, sou do 7º ano e vou te mostrar que enchentes em nossa cidade não é um problema recente. Pois é, até mesmo antes de sua fundação, Nova Friburgo já enfrentava as enchentes. 1820 é o ano que dá início à nossa linha do tempo. Os suíços que tinham acabado de chegar em nossa região sofreram com uma enchente em janeiro, que destruiu o núcleo colonial da época. Um século depois, em 1920, foram feitos alguns registros de uma enchente. 1940. As enchentes de 1940 até então são as que mais têm registros em nossa linha do tempo. 1979. A enchente de 79 é lembrada até hoje por conta de sua intensidade, mas poucos registros são encontrados. Todas as enchentes anteriores, por mais que sejam marcantes, não possuem dados de desabrigados ou mortos, nem muitas fotos na internet. A partir de 1996 é mais comum encontrar relatos e reportagens na web. 1996. A chuva que inundou a cidade em 96 foi a maior em 50 anos quando ocorreu. Foram 6 horas de chuva no dia do Natal, começando às 3 da tarde e terminando somente às 9 da noite. Em uma hora de chuva intensa, as ruas da cidade já estavam alagadas. Segundo o Serviço de Meteorologia, o índice pluviométrico foi de 68 milímetros em 24 horas. 4 pessoas foram mortas, entre elas a aposentada Josefa Domingues, que perdeu sua vida tentando salvar as fitas da locadora de uma amiga em Olaria. 2 unidades de saúde nos bairros mais atingidos perderam todos os seus materiais tecnológicos. Telefones e eletricidade foram cortados, só voltando a funcionar na manhã seguinte do dia 26 de dezembro. 2007. Em menos de meia hora de chuva forte, no dia 8 de janeiro de 2007, as ruas já estavam alagadas. Por conta da chuva, 12 municípios do Rio decretaram um estado de emergência. No estado, 29 pessoas morreram e 12 mil ficaram desabrigadas. Na cidade de Nova Friburgo, o custo dos danos causados eram de aproximadamente 77 milhões em obras de recuperação. 2011. As fortes chuvas da madrugada do dia 11 de janeiro de 2011 são conhecidas por darem início ao que foi a maior catástrofe climática do Brasil. Em apenas 18 dias choveu 447 milímetros, ultrapassando a média de 227, esperada para o mês todo. E é claro que toda essa chuva deixaria estragos. Morros desabaram, deixando casas e ruas soterrados. Os rios transbordaram. Ruas se encontravam alagadas e a água invadia as casas. Famílias chegaram a perder tudo. Muitos só tinham a roupa do corpo. Comércios fechados, energia elétrica cortada, falta de água, muitas pessoas desabrigadas, morando temporariamente em abrigos montados em igrejas e escolas. Era o que as pessoas viam nas ruas da cidade naquela época. Se não bastasse isso, o boato de que uma represa havia rompido corria pela cidade. Olha só as pessoas aqui, descalças a pé, desesperadas. O que aconteceu? A senhora já viu? Ah, explodiu! Tudo lá embaixo das pedras, tá tudo subindo. Tá vindo de uma vez só? É todo mundo aqui tentando se salvar. Tá vindo tudo abaixo, vamos embora. Situação de pânico, muito pânico e medo também. Vamos embora. O resultado de tudo isso, 918 pessoas mortas e pelo menos 99 desaparecidas. Sem contar nas pessoas que perderam suas casas. Algumas não haviam de morar até poucos anos. As enchentes em nossa cidade, ao decorrer dos anos, vão causando mudanças necessárias para que o homem possa se adaptar a esse problema tão comum em nossa região. Como, por exemplo, a mudança da localização do cemitério, que há uns bons anos ficava onde hoje é o prédio da maçonaria. Essa mudança foi necessária, pois quando ocorriam as enchentes, os corpos eram levados pela água. E então foi removido para um lugar mais alto, onde hoje é o São João Batista. Bem que eu avisei que as enchentes não eram um problema recente. Espero que eu possa te encontrar no ano que vem. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Maria Fernanda Sampaio Emerick. E eu sou a Dora Pacheco de Almeida. E viemos fazer o trabalho da Multifeira. Bom vídeo! Você provavelmente já sabe, mas em janeiro de 2011, a região serrana sofreu por conta de uma enchente terrível que causou muitos estragos que demoraram anos até serem reparados. Pelos dados oficiais fechados meses depois, 918 pessoas morreram na tragédia, e pelo menos 103 ainda são consideradas desaparecidas 10 anos depois. Na ocasião, 30 mil pessoas ficaram desalojadas e centenas de famílias perderam suas casas definitivamente. Pensando nisso, baseamos o nosso trabalho em como prevenir enchentes. Mas primeiro precisamos saber as principais causas. Desmatamento e queimadas. O desmatamento e as queimadas ocasionam inundações e alagamentos, uma vez que provocam o assoreamento dos rios e consequente elevação de seu leito. Além disso, diminui a infiltração da água no solo, que ocorre em maior volume para o cursor d'água.
Ocupação inadequada. Nas grandes cidades, há a construção de ruas, marginais, edifícios, pontes e casas, em terrenos inadequados à ocupação humana, próximo aos recursos hídricos, como as várzeas e as planícies de inundação. Quando chove, essas construções são as primeiras a serem atingidas. Destinação incorreta dos resíduos sólidos e líquidos. E algumas empresas descartam lixo e esgoto próximo aos rios ou até dentro deles, sobrecarregando o leito. Quando chove, provocam o transbordamento das águas, em especial nas cidades brasileiras, onde a ausência de saneamento básico e a destinação inadequada para o lixo é comum. Para evitar as enchentes, é necessário que os locais contenham um bom sistema de drenagem pluvial. Isso inclui bocas de lobo ou bueiros livres para que as águas das ruas sejam drenadas e encaminhadas para os rios. Criação de rios vegetais. Uma maneira bem ecológica de diminuir os alagamentos é a plantação de vegetações ao redor dos rios que passam pelas cidades. Diferente do asfalto, o solo consegue absorver grande parte da água da chuva, evitando então o transbordamento dos lagos. Não desmate. A vegetação é, sem dúvida, uma excelente forma de evitar enchentes. Ao danificar a vegetação próxima aos rios, com desmatamento e queimadas, as margens são diretamente afetadas e os leitos transbordam com mais facilidade. Com menos infiltração de água no solo, por exemplo, eles acabam direcionando para os rios. Precisamos prevenir, pois mesmo depois de 10 anos desse incidente terrível, ainda temos chances de acontecer mais uma enchente. Por isso devemos cuidar de nosso local, de nossa cidade, de nossa casa, para que não aconteça mais um acidente desse. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Este modelo de apresentações foi criado pelo Slides Go, incluindo ícones da Flat.com, infográficos e imagens da Free